Muito bem, se ninguém mais tem nada a colocar, eu gostaria então de passar a palavra para o professor Newton Marques, que vai fazer uma palestra para nós sobre a visão crítica da política cambial e do manejo da taxa Selic pelo Banco Central. O professor Newton Marques, para quem não conhece, ele é bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade de Brasília, com mestrado e doutorado em Economia pela Universidade Federal de Pernambuco. Economista do Banco Central desde 1976. Atualmente ele está cedido para a Câmara dos Deputados, exercendo a função de assessor econômico da liderança do governo. É especialista em política macroeconômica, sistema financeiro e econômico do setor público, gestão de riscos, economia aplicada às finanças e educação financeira. Ele é membro do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal, diretor-secretário do Sindicato dos Economistas do Distrito Federal e do Conselho e suplente do Conselho Federal de Economia. Tem vários artigos publicados na imprensa sobre política econômica e também é autor do livro O Relacionamento entre a Política Monetária e a Dívida Pública no Brasil, período pré e pós-real, 1998, publicado pelo Banco Safra, e do trabalho A Experiência Brasileira no Manejo da Política Monetária para a Subsistência do Mercado da Dívida Pública com a Despoupança do Setor Público. Um trabalho que foi premiado com o primeiro lugar na categoria Dívida Pública do segundo prêmio STN de monografia pela Escola Superior de Administração Fazendária de Brasília. Eu queria dizer que eu tive a oportunidade de ver um programa da TV Senado, onde o professor Newton Marques participou. Eu achei muito interessante as ideias do professor e achei que seria bastante interessante que ele pudesse expor essas ideias para nós, daí porque gostaria de compartilhar essas ideias aqui com os senhores aqui na BINE, até porque eu acho que o que está faltando também aqui no Brasil é que a gente dê oportunidade para economistas com visão de indústria possam vir falar e ocupar muito mais espaço na mídia e diminuir um pouco, não diminuir, mas pelo menos fazer com que os nossos economistas, os economistas da área industrial, que têm visão de indústria, possam ocupar tanto espaço quanto os economistas que têm visão só do mercado financeiro. A cada artigo que é publicado de um economista da área industrial, são publicados 5 ou 10 da área financeira. Porque o negócio no Brasil é especular. Trouxas somos nós, idiotas, otários somos nós, que tentamos produzir alguma coisa de concreto. O negócio é especulação. Esse é o grande negócio no Brasil. Sempre foi assim e eu estou ficando convencido que vai ser sempre assim. Então, eu acreditando de que isso pode ser modificado, que ainda existe lugar para produção, ainda existe lugar para a indústria, até porque eu não sei qual é o setor da economia que vai conseguir empregar tanta gente quanto emprega a indústria, gerar empregos com tanta qualidade quanto gera a indústria. Acreditando nisso, eu acho que é a minha obrigação, é a obrigação de uma entidade com a respeitabilidade e com a tradição da BINE, dar oportunidade para pessoas como o professor Newton Marques vir falar para nós e expor as suas ideias. Então, eu lhe passo a palavra, dizendo que após a sua fala, a palavra será uma vez mais franqueada para que todos possam comentar, tirar suas dúvidas, enfim. Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos. Inicialmente, queria agradecer esse honroso convite, poder falar para vocês aqui sobre a experiência que eu tenho, né, na área de economia, política macroeconômica, e só fazer alguns reparos ali, porque quando o presidente me convidou, algumas coisas mudaram na minha vida. Então, eu, pela primeira vez, estou falando como economista aposentado do Banco Central. Então, já vou tirar a veste já, porque antes sempre era um impedimento, quando eu ia falar, que eu sempre tinha que me esconder atrás do Conselho de Economia,
porque, obviamente, um economista do Banco Central falar, né, de forma crítica contra a política monetária, a política cambial do Banco Central é uma heresia. Então eu sempre era, né, me mantinha uma distância com relação a isso. Então eu fico muito honrado em poder estar aqui aceitando um convite, né, do presidente e justamente atraído pelas as observações que eu tinha feito na TV Senado e que eu tenho sido crítico. A outra coisa também que eu te fazer um ressalvo, não estou mais na liderança do governo também. Agora estou assessorando o deputado. Então, depois que eu me aposentei, eu deixei de estar cedido à Câmara, aí tive que aposentar e agora fui contratado pelo deputado do Espírito Santo. Aí ele precisava de um assessor de orçamento, então, e a primeira legislatura, então eu estou lá aceitando o desafio agora, né? E quem sabe se ele não pode vir ajudar a gente aí na MP aí 517. Estava falando aqui com o deputado, que eu poderia conversar com o deputado sobre, né, essas questões que eu acho que interessa, que ele tem, tendo a condição de a gente poder argumentar, eu acho que é importante, porque tem uma visão nacionalista. Bom, então o que nós vamos conversar hoje aqui? Nós vamos fazer uma conversa sobre essa questão do manejo de juros e câmbio. Ninguém tem dúvida de que no momento agora que nós estamos atravessando a economia brasileira, algumas coisas têm que ser repensadas. Então eu chamava a atenção nessa entrevista na TV Senado, que é o nome até Agenda Econômica, e eu dizia o seguinte: quando o time está ganhando, ninguém quer mexer. Então se você imagina que colocar hoje, fazer uma crítica à meta de inflação, sistema de metas de inflação e ao câmbio flutuante, é considerado heresia. Porque como você vai ousar, presidente, em falar isso para os meus pares economistas e mesmo para a mídia, até mesmo para as pessoas, para os analistas, eu levantar uma questão dessa. Então eu acho que no momento, a economia, eu sempre aprendi durante esses 35 anos de Banco Central, eu aprendi que a economia ela é muito dinâmica. Ela é ciclotímica, como dizia o falecido Mário Simons. Então tem momentos que às vezes eu fico vendo a imprensa, né? Como eu dou aula de jornalismo econômico, economia para não economistas, então eu navego muito, né, flutuo muito em vários campos. Então eu sempre converso com o pessoal da mídia, por exemplo, jornalista, que hoje eu estava assistindo, ou estava lendo no jornal, no Globo, falou assim, olha, a maior taxa Selic. Aí eu fico pensando assim, para as pessoas que são leigas, a maior taxa não está dizendo nada, porque vai depender do momento. Uma taxa de juros, uma taxa de inflação, é claro que a taxa de inflação, você vai dizer, 50 é muito alto. Mas tudo isso tem momentos da economia. Nos Estados Unidos, na Europa, as taxas de inflação estão elevadas. Aí você vai dizer, mas é uma coisa realmente fantástica. Mas porque a taxa de inflação ela é como se fosse um termômetro da economia, dos negócios. Então, se ela está muito elevada, é porque alguma coisa está acontecendo. Tem algum problema, que nem quando nós vamos ao médico, faz lá vários exames e aí descobre que a gente tem faz o exame de sangue e começa a mostrar determinadas coisas, que fala assim, pô, isso aí tem uma infecção, vamos tentar atacar isso daí. Bom, então a inflação, tá certo, ela é um problema, tá certo, que ela ataca qualquer tipo de país, capitalista, até mesmo socialista. Curiosamente, fazendo uma passagenzinha, eu também dou curso em Cuba, você vê, hein, pô, como é que eu sou um cara eclético. O Banco Central tem um convênio, um acordo de cooperação técnica com Cuba. Então, o Banco Central do Brasil com o Banco Central de Cuba. Então, eu vou a Cuba falar sobre juros. Então, imagina o que é o pessoal olhando para mim, eu falando câmbio e juros, e ele não estou entendendo nada. Porque o juro lá é fixo, ó. E a taxa de câmbio também é fixa. Só que a taxa de câmbio deles lá é uma taxa de câmbio que não funciona no paralelo. O paralelo é uma coisa assim, digamos, 30 pesos para $1. Então, quando eu vou falar com eles, lá também tem inflação. Tá certo? Só que a forma de atacar a inflação no país socialista é totalmente diferente do país capitalista. Nós costumamos dizer que o país capitalista ele é anárquico. Aí você fala, pô, você está fazendo apologia do socialismo? Não. Os empresários não sabem o quanto produzir. Se tem preço, eles produzem. Tá certo? Se tem uma expectativa de ganho, eles produzem. Então eu estou dizendo anarquia nesse sentido. Então o que compete ao setor público? Fazer políticas públicas. E uma das políticas públicas é a política macroeconômica, que todos nós conhecemos, que é a política monetária, manejo da taxa básica de juros, fazer controle de crédito, contingenciamento, é a questão do câmbio, tá certo? E a questão fiscal. No passado nós tínhamos também a questão de política de preços e salários. Aí acabou com isso,
Hoje em dia é só o salário mínimo e algumas tarifas que são, né, estão subordinadas às políticas públicas. Então, hoje em dia, é política monetária, política cambial e política fiscal. Política monetária compete ao Banco Central, por delegação, obviamente, do Conselho Monetário Nacional, que é o órgão máximo de política econômica e financeira. É um triunvirato. É o ministro da Fazenda, que é o presidente, o ministro do Planejamento e o presidente do Banco Central. Então, são eles que comandam tudo em termos de política econômica e financeira. E dizem ao Banco Central, tenho aqui uma missão de casa, aqui, o dever de casa. Nós criamos, né, é isso o governo falando, nós criamos um sistema de metas de inflação. Então, o que é o sistema de metas de inflação? O sistema de metas de inflação estabelece um intervalo onde tem um limite máximo e um limite mínimo, e aí o IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que é calculado pelo IBGE, ele tem que oscilar nesse intervalo. Então, quando ele ameaça ficar fora desse intervalo, o Banco Central aciona, né, o sinal vermelho lá, o amarelo, que é a taxa Selic, a taxa básica. Então as pessoas às vezes perguntam, mas pô, a taxa básica tem a ver com, eu acho que até o presidente falou aqui, o que tem a ver a taxa básica? A taxa básica é um instrumento como se você fosse um maestro, quando tem uma orquestra, para querer justamente ensaiar. Então a taxa Selic nada mais, nada menos que é o tipo de uma palavra de ordem. Né? É claro que isso vai afetar, obviamente, ele afeta a economia. Mas ele não é uma coisa como as pessoas imaginam, que é que nem você vai ao médico, toma aquele antibiótico e ele logo resolve o problema. A inflação é um problema que nós, economistas, já desenvolvemos, que a inflação é um conflito distributivo, a inflação é excesso de demanda de bens e serviços, a inflação é provocada por um choque de oferta, é um problema de frustração de safra, é um problema de preço internacional de commodities, é um aumento de preço, aumento da taxa de juros, aumento do preço do petróleo. Tudo isso provoca pressões inflacionárias, tá certo? Então, a gente não sabe exatamente onde começa o processo, só sabe que a inflação é uma contaminação de preço. E eu estou falando aqui para empresários e sabem muito bem que se tiver uma contaminação de preço, não dá para fazer planejamento nenhum, tá certo? O Brasil já é um problema fazer planejamento, tá certo? Então, a gente não consegue planejar mais do que 3, 6 meses. Então, você imagina com uma inflação, você aí não tem, a incerteza é muito grande. Então a ideia é ter um maestro para sinalizar. Bom, então utilizou-se durante muito tempo a taxa Selic. E obviamente que a taxa... Vocês estão vendo que eu estou fugindo um pouco ali, que eu tinha colocado ali, para ver se dá uma oportunidade. Eu costumo dizer que cada minha aula sobre um determinado assunto eu não consigo ser repetitivo, que de acordo com a plateia eu vou tentando conduzir e a ideia é mais responder às provocações, os desafios. Então, aí eu só quero dar um introito, que é justamente isso. A questão de o que atacar. Que inflação nós temos hoje em dia? Quando nós temos pressões inflacionárias que estão apontando aí que está tocando no limite superior da meta, que a meta é o quê? 6,5, que é o limite superior. E se o presidente do Banco Central não conseguir conter essa meta de inflação, ele tem que ir ao Congresso para se justificar. Então, por isso é que ele prefere errar com a mão maior do que uma mão menor. Então, sempre, na dúvida, ele aumenta a dose, para ver o que fala assim, eu não quero ir lá no Congresso. E poucas vezes, desde que houve a implantação do sistema de metas de inflação, poucas vezes, se não me engano, 1 ou 2 vezes, o presidente do Banco Central foi para se explicar porque ficou além da meta de inflação. Então, a questão do Banco Central é uma questão institucional, é um decreto presidencial que estabeleceu para que o Banco Central cumpra. Então, a pergunta que sempre se coloca é o seguinte, quando o Banco Central erra a mão, a culpa é de quem? Aí você podia imaginar, bom, a culpa é do Conselho Monetário. O Conselho Monetário que estabeleceu que tem que ficar entre 2,5 e 6,5. Então, 2 pontos para baixo, 2 pontos acima, e perseguir o centro da meta. Aí o Banco Central fala, então, eu tenho um referencial, eu vou atrás do centro da meta. Ficou distante de 4,5, então eu tenho que acionar a meta da taxa Selic. É outra coisa também que, tecnicamente, é importante, já que eu estou falando aqui no setor empresarial, que as pessoas pensam que o Banco Central tabela a taxa de juros. Ele não tabela. Ele tem uma meta. O nome é meta da taxa Selic. Ele estabelece uma meta. E é claro que ele compra e vende títulos e, com isso, ele atinge a meta. Então,
Então, quando ele coloca lá que foi para 12,75, né, então ele está dizendo o seguinte, olha, os títulos que eu vou comprar e vender vai ficar em torno disso. Então, o mercado fica circulando em volta aí de 12,5, 12,75. Bom, então é dessa forma. Agora, a pergunta que eu coloco aqui como desafio, que talvez o presidente tinha colocado também no início, na introdução dele, é que, será que nós temos que perseguir a meta, o centro da meta, por exemplo? O Banco Central, quer dizer, o Banco Central tem que perseguir o centro da meta, principalmente quando nós temos uma inflação de alimentos? Essa aqui é uma questão, conforme ele mesmo colocou muito adequadamente, que o manejo da taxa básica de juros não vai afetar a inflação de alimentos. A questão de alimentos o governo tem que fazer uma política de quê? Estoque regulador, tem que incentivar o lado da oferta e torcer para que o mercado internacional não provoque pressões no preço. Então, nesse ponto, não tem nada a fazer. Aí você fala, mas e daí? O que acontece? Daí que contamina os preços. Primeira coisa, quando a inflação os alimentos sobem, é que o custo de vida do trabalhador sobe. Do trabalhador, do consumidor, tá certo? Então, ele então gasta mais com comida. E isso vai se contaminando pelos preços daí. Aí depois vem os índices, outros índices. Aí vem o IGP, que é outro índice, o índice diferente do IPCA. Ele é contaminado. Hoje nós temos um índice com 2 dígitos, o IGP. E aí, como é que faz isso? Ele que reajusta o quê? Os contratos, aluguéis, tarifas públicas, preços públicos. Então, e aí, como é que se resolve isso? Então, é uma questão difícil, aí, tecnicamente, para o Banco Central, a meu ver, de resolver essa questão. Então, na dúvida, ele age como se fosse uma inflação de demanda. Por isso é que ele aciona a taxa básica de juros. Por quê? Porque todos os empresários, os consumidores, vão rever seus planos. Porque a ideia, o objetivo numa política monetária, que é o manejo da taxa básica de juros, é justamente provocar o quê? Que os empresários não invistam e os consumidores não consumam. Por quê? Porque está tendo um desacerto entre oferta e demanda. Então não existe, né, uma pessoa, um ser, um indivíduo ou alguns indivíduos que venham aqui, por exemplo, o presidente da BIN chegar aqui, olha, pessoal, não dá para vocês chegarem e investirem tanto nos setores. Falei, para como? Está tendo preço, está tendo demanda? Falou, olha, vocês vão provocar um desequilíbrio aí, ó. Vocês estão pedindo mais mão de obra qualificada, o mercado não tem. Vocês estão pressionando determinados tipos de insumos, o mercado não tem para oferecer, os preços vão subir. Mas não tem problema, a gente repassa para preço final. Falou, mas isso daí pode desencadear um processo de pressões inflacionárias. Então, quer dizer, mas aí o pessoal não acredita no presidente. Aí fala, não, o presidente está falando isso daí porque a empresa dele vai sair na frente. Sei lá, as pessoas podem suspeitar várias coisas, dos consumidores também. Os consumidores estão querendo desestabilizar. É um monte de tucano, entendeu, que votou no Serra que quer desestabilizar o governo. Tem gente que fala isso. Então, você tem de tudo. Então, efetivamente, a questão fundamental é o Banco Central tem uma missão para resolver a questão de metas de inflação. Então, a inflação hoje, ninguém tem dúvida de que está se aproximando do teto da meta. Aí, pessoal, e vem cá, e qual é a esperança de esse negócio voltar? Essa que é a questão que se coloca. Então, fica-se na dúvida se realmente o ministro Manteiga hoje estava falando que está voltando. Então, a gente fica naquela dúvida, será que volta mesmo? Mas tem uma inércia, que a gente chama de inércia. Ou seja, os preços crescem hoje porque cresceram no passado e tendem a crescer no futuro. Aí você fica na dúvida. Vocês vão reajustar preço, vão ficar na dúvida e vão reajustar preço. Então, essa é uma questão fundamental. O que eu consigo colocar para vocês, para a gente discutir, refletir, é por que perseguir o centro da meta quando, na verdade, tem um problema de choque de oferta, que é o caso de alimentos. Tá? Essa é uma questão. Segunda questão que hoje surgiu, porque eu fiz uma leitura do jornal de hoje, está bem quentinho aí, o BCE, Banco Central Europeu, também persegue usando a meta da taxa básica de juros. Lá eles trabalham com a Eurolândia, a Europa toda. Como é que eles vão querer subir taxa de juros para controlar a inflação? Porque tem também o problema de inflação, alimentos, no mundo todo. Como é que eles vão subir a taxa de juros sabendo que a Grécia está com um problema, que a Irlanda está com um problema, Portugal está com um problema, a Espanha está com um problema, e eles estão, né, dizendo assim, vamos estourar a meta de inflação, mas não vamos subir a taxa básica de juros. Olha só. Aí eu estava comentando com meu amigo Zé Carlos ali, antes de vir para conversar com o presidente. Falei, vem cá, por que existe o problema da inflação nos países? Não é para buscar uma competitividade internacional?
que a inflação traz desequilíbrios nos países, do ponto de vista de planos de investimento, do lado dos empresários, dos consumidores, mas a questão não é a gente não perder competitividade. A inflação deixa a gente perdendo competitividade. Falou, então se os países europeus, se os Estados Unidos não estão preocupados com isso, nós vamos ficar excessivamente preocupados com isso? Então, essa é outra questão que surgiu hoje, quando eu estava fazendo essa leitura do BCE, nos jornais. Então, é uma outra questão. Por que o governo não repensa, tá certo, para que não tenha que usar tão mão de ferro o manejo da taxa básica de juros, porque está vendo que a economia cresceu bem e a economia está crescendo, não está de uma forma tão desorganizada, isso pode trazer um prejuízo muito grande, porque uma desaceleração muito forte, uma pisada de freio no setor produtivo hoje, isso vai trazer um prejuízo muito grande para até a gente tentar se recompor. Então, é outro que eu estou levantando a bola aqui para a gente poder refletir, tá certo? E tem a questão cambial, certo? Questão cambial que eu acho que é mais grave. De novo, eu vou recorrer ao ex-ministro Simons, falecido ministro Mário Henrique Simons. Olha, a inflação aleja, mas o setor externo mata. Então, eu acho que a questão cambial não dá para nós competirmos de igual para igual com a chamada guerra cambial no mundo. O que é a guerra cambial? Países, como os Estados Unidos, está emitindo dólares em demasia, provocando a desvalorização da sua moeda, que os Estados Unidos só tem uma saída para sair da crise, tá certo? E, obviamente, vai ajudar o mundo. É ele criar a inflação. Aí vocês falam, aqui nós estamos tentando debelar a inflação, os Estados Unidos têm que criar. Porque os Estados Unidos fizeram uma ajuda de governo tão grande para os bancos, para os consumidores, enfim, para as empresas, que se eles tiverem que continuar nessa toada, eles vão ter que fazer um corte muito forte de gastos para tentar, ou então se endividar demais, colocar muito título, ou então emitir moeda também, que tem uma coisa fácil para eles, só que aquilo aí pode trazer problemas inflacionários. Mas os Estados Unidos só tem uma saída, é a inflação, corroer a dívida deles. Então eles querem, obviamente, que a inflação exploda, tá certo? Eles não vão falar nunca isso, mas tecnicamente é a forma que tem, ou politicamente, do Obama sair dessa com a inflação. Então eles emitem moeda demais. Aí isso vai afetar nós. Porque com a desvalorização do dólar, o que acontece com o nosso setor produtivo? Perdemos competitividade. Tá certo? Essa é uma questão. Segunda questão, uma alta da taxa básica de juros no Brasil, onde no mundo todo as taxas básicas de juros estão próximo de zero, ou alguma coisa, isso aqui é o maná. Os dólares vêm todos para cá, com maior facilidade, porque aqui vai ser o paraíso onde que eles vão ganhar dinheiro, com os ganhos chamados de arbitragem, ou seja, custos diferenciados entre captar um dinheiro e aplicar o dinheiro. Aí algumas pessoas falam, mas se ele aplicar aqui dentro, tu corre o risco de uma devaluação. Corre, mas ele já faz o quê? Uma engenharia financeira para lhe travar. Ele entra hoje e já sai daqui a um ano no contrato que ele vai fazer na BMF para sair com o que ele vai ganhar o diferencial. Se ele ganhar ao ano 3%, 4%, isso aí já não tem lugar no mundo que vai lhe dar isso. Então ele vem para cá. Só que ele ganha muito mais aqui. Então, essa questão cambial, eu acho que o câmbio, a taxa de câmbio, é um preço, é um bem público. Nós, economistas, costumamos definir bem público, aí eu vou entrar aqui, pedir desculpa aqui às pessoas aqui, o bem público, ele tem uma característica diferenciada do bem privado. O bem privado, se tem preço, você compra. Se não tem preço, se você não tem renda, ele tem um preço. Se você não tem renda, você não compra. O bem público, não. Você não pode excluir ninguém. Então, por exemplo, se você tem que fazer uma estrada e com dinheiro público, você não vai dizer, só vai passar aqui quem paga imposto de renda. Ou só alguém que tem renda até determinado valor. Não tem. Todo mundo passa. Então, o bem público se caracteriza por você não excluir ninguém. E não pode ter competição, porque senão ele acaba competindo com o setor privado. Então, essa é a característica, vamos dizer assim, teórica, original, que os economistas consideram. Então, o que eu considero a taxa de câmbio é um bem público. Não é você transformar em 1,60 ou 1,70 aqueles verdinhos e ir embora, não. Para você conseguir naquela taxa de câmbio, o governo tem que fazer isso. A sociedade tem que fazer um sacrifício muito grande. Então, aquela taxa de câmbio não é uma cotação como tem em qualquer coisa. Aquilo ali é um produto, é um resultado de uma política macroeconômica. Então, por exemplo, um juro alto atrai dólares.
Aí os dólares vêm para cá, ficam um pouquinho e depois voltam. Então isso cria uma desestabilidade nas economias. Esse dinheiro não nos interessa. Aí o pessoal, mas não é possível. O Gustavo Franco dizia, mas se tem um incêndio, eu não quero saber a qualidade da água. Eu falei, olha, cuidado, pode vir gasolina, querosene, álcool, né? Então você pode ser confundido. Então eu acho que nas economias emergentes, como é o caso nossa, eu acho que é legítimo nós procurarmos formas de nos protegermos. Bom, eu falei dos Estados Unidos, né, que desvaloriza, falei da taxa de juros que se eleva, e tem a China. Conforme o senhor falou aqui, a China tem o custo, é o chamado dumping. Lá é o dumping, né, social, dumping econômico, dumping financeiro, tudo que você puder imaginar é um dumping que a China promove. E nós vamos ficar assistindo isso passivamente, destruir o setor produtivo? Então eu não consigo ver, eu acho que nós economistas tínhamos que vir agora a público, conforme o senhor falou, aceitar esse desafio, aqueles que defendem, né, o setor produtivo da economia, onde é que gera emprego e renda efetivamente, vir a público e ocupar o espaço, não deixar, né, a Globo News ficar abrindo espaço para justamente para aqueles economistas que a gente vê que né, fica escorrendo sangue aqui, que desejam que o Banco Central eleve a taxa básica de juros. Porque não é possível que nós vamos resumir a fazer controle de inflação utilizando somente um instrumento que é poderosíssimo, mas que traz um custo enorme para a sociedade, eleva a dívida pública, desestimula a atividade produtiva e aumenta violentamente o ingresso de capitais externos para justamente apreciar ainda mais a taxa de câmbio. Então eu acho que nós temos, né, eu colocando aqui, né, me solidarizando justamente à causa, nós temos que realmente abrir esse espaço e permitir com que esses economistas escrevam, venham a público, falem para justamente que o governo utilize instrumentos que protejam, né, efetivamente essa apreciação que está tendo, né, que está trazendo prejuízo para o setor produtivo. A apreciação, ou seja, o dólar, a gente costuma dizer, desvalorização é quando precisa de mais moeda nacional por moeda estrangeira. Quando você precisa de menos moeda nacional por moeda estrangeira, é chamar de valorização cambial ou apreciação cambial. E isso, obviamente, que torna as exportações desestimulantes e as importações estimulantes. Importação é para gerar emprego e renda em outros países. E uma queda de exportação desestimula emprego e renda no país. Então eu acho que a questão que se coloca hoje é desindustrialização, parece um palavrão. Eu já até ouvi o ministro Manteiga dizendo que não está havendo, por causa do crescimento da indústria, que eu discordo. Por quê? Para mim, a desindustrialização é quando você estimula a reprimarização da economia do ponto de vista de exportar produtos, você diminui a exportação de produtos manufaturados que agregam valor, e você começa a desenvolver com que volte de novo a economia primária, a exportação de produtos primários. Então, se a gente desestimula o valor agregado, aumentar o produto, aumentar o PIB de um país é valor agregado. O presidente estava falando aqui de faturamento versus produção. Então, efetivamente, faturamento não é PIB. Se fosse assim, o Paraguai seria um dos maiores países do mundo. Pô, bastava ele importar, trazer, aumentava o faturamento, preço vezes quantidade, e você tem um PIB, não. O PIB, a metodologia é o faturamento descontado o quê? Os chamados insumos, despesas de consumo intermediário. E aí você tem efetivamente valor agregado. É esse valor agregado que dá realmente o PIB. Então, se nós continuarmos com essa política e fechar os olhos, ficar de costa, achando que câmbio flutuante é maravilhoso, resolveu o problema do passado e temos que trabalhar, continuar, não rediscutirmos isso daí, nós vamos efetivamente destruir com o parque industrial, aos poucos. E isso daí é um processo, que isso daí vai minando as bases. Quando você vê, não tem volta. É que nem você desarmar contratos de exportação. Todo mundo fala, não, contrato de exportação. Não é assim, não. O contrato de exportação é um processo. Se você desarma, para você voltar de novo até aquilo ali, um trabalho hercúleo. Então, eu acho que essa questão cambial, o governo devia estar presente com o setor produtivo, procurando saídas para repensar, porque Banco Central só comprando divisas não está ajudando. Você vê, nós temos reserva de 300 e tantos bilhões. O que adianta isso? Nós colocamos taxa Selic, captamos taxa Selic, o governo, e nós aplicamos lá para receber 1% ao ano. E para que 300 bilhões?
Ninguém sabe qual é o nível adequado de reservas, mas está elevado, porque está comprando muito, nós estamos enxugando gelo. A sensação que está. Só que o custo é alto. Ano passado o Banco Central gastou com reserva 25 milhões de dólares. Pô, 25 milhões de dólares, pô, é quase o ajuste, o corte de gastos públicos que foi feito pelo governo. Tá certo? Então isso aí é uma coisa violenta. Não vou dizer que, obviamente, você vai reduzir a zero, mas isso é um número expressivo. Nós temos que repensar isso. Então, eu acho que câmbio flutuante hoje em dia, não adianta o Banco Central fazer o tal do swap cambial reverso, que é uma forma técnica de dizer assim, ó, eu vendo um título para vocês e aquele que tiver esse título, quando tiver taxa Selic rendendo mais do que câmbio, eu pago. Quando for o contrário, eu recebo. Quem tem dúvida que a taxa Selic está acima da taxa da variação cambial, então, mas isso também é um custo para o Tesouro. Então não adianta, porque a taxa básica de juros, apesar de ter economistas que fizeram trabalhos dizendo que pouca coisa acrescenta, né, em termos de depreciação cambial, uma redução da taxa básica de juros, eu não consigo ver o Brasil, no contexto internacional, ficar com uma taxa real de juros tão elevada como está aqui no Brasil. Então eu acho que temos que repensar sistema de metas de inflação, pelo centro da meta, do Banco Central, né, buscando o centro da meta, e, ao mesmo tempo, a questão cambial, deixar o câmbio flutuante cada vez crescendo que nem rabo de cavalo, para baixo. Então, isso daí traz problemas seríssimos para o setor produtivo. Eu acho que no momento agora, que é o momento adequado, que a economia está tendo um crescimento com redistribuição de renda, nesse ponto nós temos que nos render aqui ao presidente Lula, porque realmente isso foi uma lição para nós economistas, para mostrar que é possível crescer com redistribuição de renda, coisa que poucos economistas aceitariam ou aceitavam. Tá certo? Sempre os economistas disseram, primeiro tem que crescer o bolo para depois distribuir, não é isso? Não, o governo Lula, nesse ponto, nós temos que tirar o chapéu, que mostrou que é possível. É claro que isso tem um custo, tá certo? Ninguém tem dúvida de que você teve que levar a Bolsa Família, você tem que fazer políticas públicas, você teve um crescimento da dívida, você teve muitas coisas, porque não existe você resolver problemas econômicos sem custo. Eu costumo dizer que a diferença entre o economista e o engenheiro são os custos. Apesar que os engenheiros não concordam comigo. Porque eu digo assim, ó, se você chegar para um engenheiro, né, e falar assim, como é que eu resolvo o problema da iluminação de uma cidade? Fala, subterrânea. Aí você fala, mas e o custo? Ah, não, isso não é problema. Para mim, não, isso é problema para os economistas. Então, parece ser uma piada, mas é porque os engenheiros já estão mudando muito isso aí. Essa piada é muito antiga, viu? É preconceituosa dos economistas. Mas isso é coisa muito antiga. Percebeu que deve ter muito engenheiro na sala. Porque o pessoal já viu que o pessoal fez assim, né? Balançou com a cabeça, então. Ó, então, eu tive que tentar justamente, né? Dar uma maneirada. Então, no Banco Central está um monte assim, ó. Então, hoje em dia, os que dominam nos economistas, no meio dos economistas, que não são considerados como economistas, são mestres doutores que são justamente engenheiros. Então, tem sido algumas críticas que dizem que eles são muito insensíveis. Olha, outra para vocês aí, ó. Porque eles trabalham com o sistema de equações. Considero que a sociedade vive num sistema de equações. Quer linearizar tudo, quer resolver o sistema, e aí fala assim, como é que eu vou trabalhar com o comportamento da sociedade? Vou dizer que a sociedade é uma questão de número. Então, isso daí é uma crítica que nós, nos manuais, né, nós vimos. Por isso que nós chamamos economistas ortodoxos e heterodoxos. A ortodoxia está muito ligada à engenharia, porque nós herdamos muito da parte quantitativista, né, que os engenheiros conhecem, de cálculo diferencial, trouxeram muita coisa e aí, né, e adaptaram para a economia. E aí os economistas chamados heterodoxos criticam esse comportamento. Mas isso é uma passagem mais pitoresca. Então, eu queria justamente deixar mais tempo para a gente poder discutir. Eu não sei se eu consegui ser muito conciso na minha apreciação, mas eu acho que vamos passar aqui direto para minhas sugestões aqui, que seriam as coisas que nós poderíamos trabalhar, tá certo? Então, o que se pode sugerir? BC não deveria perseguir o centro da meta de inflação quando houvesse situações de choque de oferta. Por exemplo, inflação de alimentos. Então, eu acho que seria legítimo, na minha avaliação, a gente rediscutir isso e ver de que forma que isso poderia não fazer com que o Banco Central elevasse a taxa básica de juros, porque, conforme o mesmo presidente falou,
não dá para você deixar de comer, não dá para você, o juro alto não vai fazer, o que efeito que ele vai fazer para você evitar isso aqui? Então, teria que ser mais políticas de estoque regulador, então, enfim, coisa mais ligada ao governo para resolver essa questão dos alimentos. Também, falar com São Pedro também, às vezes, né? Tem que combinar com São Pedro, né? O governo deveria utilizar outros instrumentos de política monetária de crédito, além da meta taxa Selic, para atingir a meta inflacionária. Hoje em dia é muito restrito a Selic. Apesar de que, algum tempo atrás, você viu que no governo Dilma foi utilizado aumento de compulsório, etc. e tal, mas teria que se ver alguma coisa de que, se o crédito está crescendo demais e está provocando pressões, então, por exemplo, setores, como era o caso de carro, não sei se é eletroeletrônico, então, ver de que maneira que isso daí se disciplina, mas não a ponto de ter que elevar a taxa básica de juros muito fortemente, justamente para dar um tiro no mosquito, vamos dizer assim. O IGP, isso aqui é polêmico também, o IGP deveria ser trocado pelo IPCA como indexador de contratos de aluguel, serviços e tarifas públicas, tá certo? Porque o IGP agora, quando o IGP tem uma deflação, como foi em 2008, ele não traz muito benefício. Mas quando ele sobe para 2 dígitos, ele traz um prejuízo muito grande. Então, como resolver isso? Você tem que reajustar os contratos com base no IGP. É justo a economia pagar, né, justamente pela uma elevação da taxa básica de juros, porque o IGP está com 2 dígitos? É uma questão para se rediscutir. Estou colocando isso para ele. Quarto, deveria ser discutido o regime de câmbio flutuante para evitar a reprimarização da economia ou a sua desindustrialização. Essa é uma questão que eu acho de suma, fundamental isso aqui. Eu acho que a BINE, a CNI, a Fiesp deveria, né, bater nessa tecla aqui, realmente vir a público, porque essa questão aí eu acho que é fundamental. Não adianta a gente querer lutar de igual para igual com os países que essa guerra cambial ela é inglória. Tá certo? E o custo vai ser muito alto para o setor produtivo. Então sai muito caro para a sociedade se a gente... Aí você fala, mas o câmbio flutuante não está ganhando? E realmente, tecnicamente, o câmbio flutuante... O que é o câmbio flutuante também, que eu não conceituei, né? O câmbio flutuante é o governo dizer o seguinte, olha, a oferta e demanda de divisa, eu não vou me meter nisso. Aí você fala, mas ele não se meteu agora? Não está se metendo? Ele tem se metido, mas a ideia do câmbio flutuante é não ir constantemente. Não, porque no passado, vocês lembram que nós tivemos alguns regimes cambiais. Nós tínhamos no início o sistema de mini desvalorização cambial. Lembra disso? Que aí vinha o Cid Moreira na televisão, o pessoal disse que ele vinha de bermuda, né, para falar mais uma mini desvalorização do Cruzeiro. Eu acho que é Cruzeiro. Já mudou tanto. Então, o que era? É porque acreditava-se que uma variação da inflação doméstica menos a inflação externa, você tinha que desvalorizar câmbio, não é? Aí depois veio para a questão de bandas cambiais. A turma, né, a turma jovem do PSDB, né, que era Gustavo Franco, né, e aí também vinha outros lá, Amadeu, Eduardo Amadeu, não sei mais o quê, Pércio Arida, André Lara Rezende. Essa turma entendia de banda, mas disse que era banda de rock. Mas aí também criou a banda cambial e deu certo. O que era a banda cambial? Funcionava uma faixa, que nem um meta de inflação. Quando a taxa de câmbio estava se aproximando do teto, o Banco Central vendia dólares. Quando a taxa de câmbio estava lá embaixo, no piso, ele comprava dólares. Então ficava variando aqui. Só que quando o Banco Central faz isso, ele atrapalha a política monetária. Eu costumo dizer que o Banco Central, a política monetária versus a política cambial, é uma gangorra. Então, enquanto vai resolver um problema, você atrapalha outro. Então, o câmbio flutuante deixava o mercado resolver isso. Se faltasse dólares, desvalorizava o câmbio. Se tinha uma oferta de dólares, havia uma valorização. Então, o Banco Central só tinha um instrumento de política monetária para controlar a inflação. Você vê que eu estou um pouco falando de política fiscal, né? Parece que estou fazendo uma apologia, mas eu vou falar da política fiscal. Então, essa questão de rediscutir o sistema de câmbio flutuante, eu acho que é importante. Não é rediscutir por simplesmente dizer, nós vamos trabalhar com bandas implícitas, enfim, do jeito que está, não pode continuar. Essa que é a questão. E o quinto, criar controle de capitais especulativos de curto prazo, como, por exemplo, quarentena. O que é quarentena? Ingressou o dólar aqui, ele quer sair, não, você que entrou agora, você vai ficar aqui 1 ano, vai ficar 6 meses. Ah, mas eu não quero, então você não vem. Ou então vou criar um IOF, vou criar um imposto para você desestimular, porque não interessa esse dinheiro vir para cá, está criando e desestabilizando. Ele não veio para o capital de longo prazo. O capital de longo prazo é para outra questão. Eu me lembro que uma vez eu fui fazer uma palestra numa indústria aqui em São Paulo, e ele dizia assim, ela era descendente dos alemães. Falou assim, os alemães querem dinheiro por longo prazo.
E o americano não, quer vir para cá para ficar de um dia para o outro, para justamente vir a valorização. Então, o que nos interessa é o capital de médio e longo prazo. Não interessa esse de curto prazo, porque cria estabilidade, daqui a pouco ele volta, então ele fica fazendo a economia ficar girando assim. Bom, e para finalizar, que eu não coloquei aqui, essa questão fiscal. Por que eu não coloquei essa questão fiscal aqui? Porque eu acho que nessa questão fiscal nós temos que discutir esse negócio com muito cuidado. Por quê? Porque existem as pessoas que ideologicamente não querem o Estado na economia, tá certo? Então ele diz assim, fica fácil dizer, não quero o Estado na economia, corta os gastos, tira o Estado, deixa o setor privado. Então é uma coisa muito fácil de falar, de fazer, poderia ter sido. Mas vem cá, será que um país como o nosso, emergente, cheio de problemas, nós temos que fazer políticas públicas, nós vamos abrir mão do Estado? Agora nós temos que ter uma política fiscal cuidadosa. Tá certo? Eu acho que o setor produtivo que paga os impostos, os agentes econômicos que pagam impostos, eles querem realmente que as despesas sejam gastas, mas bem gastas, tá certo? Para trazer o retorno. E essa é uma questão que se coloca. Então, esse negócio de número, de dizer que tem que cortar 50 bilhões, 80 bilhões, que eu até coloquei aqui, que é para resolver essa questão, eu acho que não é simples isso daí. Nós temos é que ver realmente, né, que os gastos estão sendo aonde? Nós estamos gastando com capital, com infraestrutura, com investimento, ou isso é gasto só de consumo? E só justamente para dar emprego para o setor público, se é para contratos milionários, essa questão que se coloca, eu acho que ela é relevante a gente, né, discutir. Mas a gente também poderia colocar. Eu não coloquei, porque isso daí, todo mundo coloca isso daí, então tem de tudo, a coisa mais fácil de colocar essa questão, né, a questão fiscal. E, efetivamente, o gasto público pressiona a demanda por bens e serviços. Não tem dúvida. Se alguém dissesse, mas não é só a questão ideológica, não é só a questão ideológica. Pressiona também bens e serviços. Porque quando o setor privado ele se afasta, não pressionando bens e serviços, o setor público avança. E isso daí, obviamente, provoca pressões inflacionárias. E aí o governo quer o quê? Aumentar a boca do dragão, né, do leão, para justamente pegar a fatia. Então, isso daí é um problema para a atividade econômica. Então, eu queria justamente encerrar aqui e deixar para mais perguntas do que para respostas, mas se alguém precisar de uma resposta, eu vou procurar dar, né, na minha aqui, modesta aqui, opinião. Muito bem, eu queria, muito rapidamente, só fazer um comentário. Eu acho que o professor quebra um paradigma, sabe? Falar que câmbio flutuante, como ele colocou, eu nunca tinha ouvido alguém falar claramente que câmbio flutuante deveria ser rediscutido. E, na realidade, eu acho, sinceramente, que foi isso que mais me chamou a atenção quando eu vi o professor falando na TV Senado, porque esse tema se tornou no Brasil aquela história do time que está ganhando não se mexe, eu não posso falar desse assunto, nós desviamos do centro da meta inflacionária, precisamos tomar medidas o mais rapidamente possível para corrigir esse problema. E o professor coloca com muita clareza esses aspectos. Ninguém é a favor da inflação, evidentemente que eu não quero de forma nenhuma o país... Eu já vivi com inflação, então eu conheço essa história. Eu tenho mais de 50 anos, portanto eu já vivi em país inflacionário. Felizmente meu filho não sabe o que é isso. Mas eu sei o que é. Portanto, eu não tenho saudade nenhuma do tempo de inflação. E não tenho vontade nenhuma de voltar a conviver com ela. Agora, eu também acho que a gente precisa ser muito responsável e não permitir fazer o que o câmbio está fazendo com a indústria brasileira, com a indústria nacional. E, em função disso, é que me pareceu muito importante, e me parece muito importante, que a gente comece a trazer esse tema para debate e a gente não tenha medo de discutir se câmbio flutuante hoje ainda é alguma coisa que deve ser preservada no Brasil ou não. Porque falar isso em alguns lugares, como nós estamos falando hoje aqui, a gente seria vaiado provavelmente, a gente começaria a receber
algumas manifestações bastante ofensivas, principalmente do pessoal da área financeira. Enfim, e eu queria fazer essa provocação, sabe? Eu acho que nós temos mais é que provocar essa discussão. Está na hora da indústria se rebelar um pouco contra isso tudo que vem acontecendo no Brasil. Porque, do contrário, quando a gente acordar, não sei se ainda vai dar tempo. E nós levamos muitos anos para construir esse parque industrial no Brasil. Muito bem. Eu vou fazer alguma coisa no seguinte sentido. Nós vamos passar a palavra, como é a primeira vez que nós estamos tendo reuniões com as regionais, a gente tem um certo noviciado nesse sentido, né? Então eu vou passar a palavra aqui para o auditório em São Paulo, e na medida em que houver, o pessoal das regionais quiser também se manifestar, eu peço que nos comuniquem, que evidentemente nós pretendemos passar também para o pessoal das regionais. Eu não sei se tem como a gente ficar sabendo de alguma outra maneira que tem... Fala aí, presidente. Alô, presidente? Sim, sim. Pernambuco presidente, quer falar? Marco Pois não. Queria passar a palavra para o José Souza Leão, da INPSA. Queria Pois passar não, uma José. pergunta. Presidente, boa tarde. Nós somos da INPSA, Wind Power Energia, produzimos aerogeradores aqui no Porto de Suape, em Pernambuco. E a gente tentou fazer essa pergunta quando o senhor terminou a sua palestra, a sua fala, mas não conseguimos entrar no ar. O que a ABNI poderia fazer para ajudar a indústria local de aerogeradores, de turbinas eólicas? Porque a gente sabe que existe uma crise na Europa, uma crise nos Estados Unidos, um dólar muito barato, grandes players do mercado, tipo GE, Siemens, que já atuam no Brasil com suas diversas fábricas, Alstom, e esses equipamentos muitas vezes se dizem nacionalizados em 70% para poder usufruir do financiamento do BNDES, do BNB, e muitas vezes não são equipamentos que estão em estoque lá fora e que chegam diretamente para os parques eólicos que, na sua maioria, estão sendo montados no Ceará, no Rio Grande do Norte, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, enfim, espalhados por todo o Brasil. E a tendência é que esse mercado cresça cada vez mais, porque com a crise no Oriente Médio e a atenção constante nos investimentos em energia renovável, o Brasil se torna cada vez mais uma estrela dentre as opções de países a investir. O que a ABNI poderia fazer para ajudar a indústria nacional nesse sentido? Nós hoje temos uma fábrica com produção de 300 máquinas por ano, empregamos já mais de 400 pessoas, estamos ampliando a fábrica e, efetivamente, poucas destas empresas concorrentes têm fábricas, efetivamente, de aerogeradores ou exclusivamente de aerogeradores. A pergunta era essa. Então, estamos perguntando para não atrapalhar as perguntas do professor que virá em seguida. Ok, eu desconheço essa situação, sinceramente é a primeira vez que nos chega essa informação. Vamos ver o que a gente pode levantar em termos de informação. O Roberto Barbieri está aí? Ô, Roberto, eu gostaria que você pudesse levantar esse tema um pouco mais profundamente. Você tem conhecimento já desse assunto, Roberto? Não, assim, diretamente dessa forma, não. A gente está acompanhando os leilões de eólica que teve o ano passado, agora mais recentemente em outubro, mas os fornecimentos ainda não estão completamente definidos. Isso não é totalmente público, né? Porque os investidores são privados, então eles fizeram os acordos com seus fornecedores e a gente precisaria ter esse tipo de input para tomar alguma providência, né? Bem, eu diria o seguinte, eu pediria que você, Roberto, entrasse em contato com esse nosso associado para que a gente pudesse tomar conhecimento em detalhes do que possa estar acontecendo, para que ele pudesse detalhar os casos em que está ocorrendo, eventualmente
manipulação de dados aí, onde as empresas possam não estar efetivamente utilizando 70% do índice de nacionalização, para que se possam tomar as providências que forem necessárias, fazer as denúncias que forem necessárias, enfim. O que a BINE pode fazer é justamente denunciar isso junto ao BNDES, junto ao Ministério das Minas e Energia, enfim, nós temos mecanismos que a gente pode acionar. Agora, o que a gente precisa é apurar devidamente, estar devidamente informado com a comprovação da informação, para que em seguida a gente possa atuar. Eu vou pedir então que o Roberto mantenha contato com ele, de forma a poder levantar o assunto devidamente. Tá bem? Tá ok. Obrigado. Nada. Vamos lá. Alguém mais? Bom, eu vou passar então a palavra aqui para o nosso companheiro aqui em São Paulo. E na medida que alguém de alguma regional quiser falar, me parece que é só apertar um determinado botão, a gente vai ser informado aqui. Ah, aparece? Ah, tá bem. Aparece aqui. Tá bom. Eu estou vendo o Dionei aqui. Eu estou vendo sempre o Dionei. Tá bem. Tá bem. Agora estou vendo de novo Pernambuco, mas agora tem uma pessoa que vai falar. Muito bem. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Alexandre, eu trabalho na área econômica da empresa Siemens aqui de São Paulo. Queria dar os parabéns para o professor Newton, acho que foi uma intervenção muito positiva, então ficam os parabéns aqui. Só que eu gostaria de complementar apenas e até provocar a plateia, também o palestrante, colocar algumas questões assim que eu sei que fica um pouquinho fora do escopo da apresentação, só que a indústria tem que pensar um pouquinho mais amplo do que só a questão de política macroeconômica, né? Quando a gente olha a bibliografia econômica, os principais economistas da história brasileira, 4 palavras vêm à nossa mente, falando em termos de indústria, né? Uma delas é a estratégia do país, estratégia que eu digo, uma estratégia ampla de desenvolvimento, que comporta hoje, a questão principal hoje é a meta de inflação. A política brasileira está fundamentada na meta de inflação. E uma coisa que eu posso provocar o palestrante, provocar a plateia também, será que só a meta de inflação é suficiente? Ou, por exemplo, o Banco Central poderia ter outras metas, como o Banco Central americano tem. Para quem não conhece, o Banco Central americano tem basicamente 3 metas. Tem a meta de inflação, meta de crescimento e meta de desemprego, né? Então, se o Brasil copiou o modelo estrangeiro, por que não copiar e ter outros objetivos, não só a meta de inflação? Por quê? Porque isso coloca o desenvolvimento do país à mercê do capital financeiro. Então, o capital financeiro define taxa de juros e o Banco Central confirma por meio da meta de inflação. Meta de inflação e definição de taxa de juros. Esse é um primeiro ponto, a primeira palavrinha mágica, vamos dizer assim, né? Uma outra seria a inserção externa do país, né? O Brasil, só colocando em perspectiva, o Brasil, desde a década de 90, o Brasil ingressou no cenário internacional em globalização, só que de uma forma passiva. O que eu quero dizer com isso? O Brasil simplesmente liberalizou, abriu comercialmente o país, abriu as contas de capital financeiro, e a indústria começou a se sentir a partir dali, né? Então, a gente tinha uma tarifa externa comum, a TEC, que baixou de 30%, 40%, baixou para 15%. Isso desmantelou a indústria naquele período e continua tendo desdobramentos, né? Então, ao contrário de países asiáticos, que tiveram uma posição mais ativa, quer dizer, entraram no jogo da globalização, fazendo políticas proativas, quer dizer, manuseando o câmbio, colocando políticas comerciais, políticas setoriais, políticas regionais, enfim, né? Então, é uma outra questão que estou provocando, estou também colocando um diagnóstico aqui. Uma terceira seria a articulação de políticas, quer dizer, a política macroeconômica apresentada hoje é importantíssima. Ela que a condução da economia passa pela política macroeconômica. Só que o Brasil também necessita de políticas setoriais,
que ataque bens de valor agregado, assim, criação de empregos mais qualificados também, né? Também política regional, então criação de clusters no Brasil, por exemplo, não só Manaus, mas trazer engenharia para Rio Grande do Sul, por exemplo, criação de emprego em São Paulo também, passa por isso, né? Então, a política macroeconômica também teria que ser articulada com outras políticas, né? E isso no Brasil tem uma carência, em comparação à China, à Índia, à Rússia, inclusive, o chamado BRIC, né? Então, é uma carência que o Brasil tem também, né? E um último, mas não menos importante, seria, voltando um pouquinho à meta de inflação, por que o governo, no geral, dá tanta ênfase à demanda doméstica, sendo que poderia também a questão dos preços serem combatidas por outro foco, aumento de investimentos. Se você aumenta investimento na capacidade produtiva, você reduz preço para o consumidor, se mantém a inflação sob controle também. Então, a política de metas de inflação é um tipo de política. A gente tem que pensar, não sei se todos estão de acordo, o palestrante também está de acordo, mas existem alternativas. Alternativas para resguardar principalmente os setores industriais, manter emprego no país e manter renda também. Porque, como foi o que o Humberto falou, daqui a alguns anos a gente não vai ter mais o que discutir, porque a indústria vai estar desmantelada, né? E é um setor importante da economia, por quê? Porque ele, pelo efeito multiplicador de renda e de produção, gera emprego, gera renda no país e gera consumo. Então, sem esse setor na economia, vai ficar muito complicado um crescimento sustentável no longo prazo. Então, são apenas observações, provocações. Gostaria de, se possível, contar com outras opiniões também. E eu agradeço a atenção de todos. Obrigado. Obrigado. Eu acho que foram colocadas aqui questões que realmente, e às vezes a gente tem coisas aqui que o Banco Central, quando eu estava trabalhando no Banco Central, já havia se preocupando, mas o Banco Central, para tirar o ranço do monetarismo, é um negócio muito lento. Eu me lembro que eu trabalhei no Departamento Econômico há muito tempo, e lá, para você desenvolver indicadores sociais, era uma heresia. Imagina quem você ousa falar, porque todas as vezes lá a pessoa fica assim, você quer desmoralizar o sistema de meta de inflação, é você dizer que a demanda de moeda é instável. Quer dizer, olha só, isso é uma coisa muito técnica, nós economistas sabemos disso. Você quer desmoralizar com a teoria monetarista, é só dizer que a demanda de moeda é instável. Pronto. Se você não sabe onde está a demanda de moeda, como é que você pode ofertar moeda? Pronto. Então, sempre foi um problema. Então, agora, há pouco tempo, o próprio presidente Meirelles estava, não sei se foi pressionado, mas ele queria que se desenvolvesse indicadores, né, sociais, como, por exemplo, Gini, procurasse a questão do emprego, porque estavam querendo justamente colocar outros indicadores que não fosse somente a inflação, né, ter outras metas. Então, isso daí. Agora, eu vejo que ainda nós esbarramos ainda na nossa economia. Nossa economia, apesar de que nós temos desde 94 uma estabilidade de preços, mas não estabilidade, né, de produção, macroeconômica, como a gente diz, né? A gente confunde muito estabilidade de preço com a estabilidade da economia, né? Mas qual é o crescimento, qual é a taxa de crescimento ótimo da economia que não provoca inflação, por exemplo? Tem gente que fala que é 4,5, mas é um negócio assim que ninguém... Qual é a taxa de desemprego ótimo? Porque os Estados Unidos sabem qual é a taxa de desemprego ótima, a Europa sabe. Porque em economia tem isso. Se você fixar a taxa de desemprego, se ela estiver abaixo desse nível, ela provoca pressões inflacionárias. Então, isso é uma sinalização que o governo tem que tomar uma medida. Então, quer dizer, o Brasil ainda está rediscutindo ou discutindo quais são esses níveis aí. Porque senão você chega e diz assim, não, desemprego abaixo de 6,5 agora, né? Isso aí vai provocar pressão inflacionária. Pô, mas não é. Seria 6, seria 7, seria 8, nós não... Porque até mesmo a metodologia taxa de desemprego é um negócio complicado, né? Taxa de desemprego aberta. Chega para o indivíduo e fala assim, você procurou emprego semana passada? Não procurei. Ah, então pronto, então você não entra na estatística. Procurou? Não achou? Ah, mas eu era ferramenteiro e eu achei de balconista.
Aí como é que o cara classifica? Então, quer dizer, tem uns negócios assim que o pessoal diz que é um problema sério esse negócio dessa metodologia. Então, o pessoal do IBGE fica com raiva que a gente fica criticando isso daí. Mas deve ter mudado isso daí, mas tinha problemas nesse sentido. Bom, então essa estratégia eu acho. Eu me lembro quando o governo Lula assumiu, eu falei assim, o Lula não é estadista, não tem um plano de soberania nacional e tal, pensando em termos de industrialização, essa coisa, defender. Cadê o projeto de nação do Lula? Aí eu falei, então, enquanto o Lula está querendo ser estadista, isso eu falava, né? Ele não tem uma estratégia, então, depois aí eu vi que ele conseguiu, eu até elegi assim, 7 pecados capitais do governo Lula. E ele conseguiu matar alguns daqueles pecados capitais. Eu falei, pô, fiquei impressionado, mas a estratégia ainda é um negócio na economia brasileira. Você já viu que o que você considera como para você fazer um planejamento? Mais de um ano já é complicado, não é? Você fazer um planejamento mais de um ano. Então, quando eu vejo lá, se falar 2020, pô, tu imagina o que é 2020? Nem para a Copa a gente não consegue resolver, nem para as Olimpíadas, não conseguimos fazer nada de planejamento de mais do que um ano. É complicado. Então, essa é uma questão que eu acho importante. Então, a inserção externa que você colocou, realmente, né? Mas a gente acaba caindo de cabeça numa globalização sem se preocupar. A gente parece que é ingênuo. A gente quer lutar de igual para igual com os desiguais? Não é possível um negócio desse. Eu acho que tem que ter um cuidado, entendeu? Você fazer que nem a questão de reserva de mercado. Eu me lembro que a minha tese de doutorado sobre automação bancária, tu imagina falar automação bancária 25 anos atrás. Aí o pessoal, lá vem um xiita, de novo, reserva de mercado. Então era mal visto no meio dos colegas, porque dizia, olha lá, reserva de mercado, teve gente que saltou e não sei o quê. Tem que se discutir isso daí, porque você tem que estabelecer um cronograma. Não adianta nada você fazer reserva de mercado e dizer assim, olha, que nem os brinquedos, indústria de brinquedos. Você chega para a indústria de brinquedos, você não vai competir com a China, mas você não faz nenhum cronograma para resolver o problema da produtividade, questão da indústria têxtil. Então eu acho que é importante, que eu sei que o empresariado tem responsabilidade. Agora é questão de você acertar esse timing aí. Articulação de políticas é política macroeconômica, então eu acho um negócio fundamental. Não adianta o Banco Central querer fazer uma coisa ou o governo querer fazer outra. O pessoal fala, Banco Central não é governo, e o governo... Então, que confusão é essa? É porque existe uma divisão dentro da economia que Banco Central só se preocupa com política monetária. Então, o governo não tem que se meter com o Banco Central, apesar de o Banco Central ser governo, porque a política monetária é uma coisa que o Banco Central já traça, entendeu? Não é a chamada autonomia operacional. Que é também um pouco era outra discussão também, eu também já escrevi criticando esse negócio. Eu acho que o Banco Central não tem que ser o quarto poder, tá certo? Porque a autonomia operacional não é uma independência como se quer colocar. Eu acho que o Banco Central tem que se coadunar à política monetária às outras políticas. É uma harmonização das políticas. Não adianta nada você ver política cambial para um lado, política monetária para o outro, política fiscal. Não, tudo tem que estar com os objetivos. Quais são os objetivos da economia? É controlar a inflação e equilibrar as contas externas, então isso tudo tem que ter esse norte. Tá certo? Essa questão regional também é uma questão, você vê, nós não conseguimos nem resolver a questão da reforma tributária, a guerra fiscal existe aí, essa questão é um negócio que realmente é preciso se discutir isso, ou se rediscutir, tá certo? E investimentos, eu vejo que o governo poderia contribuir com os investimentos, mas não tem feito. Você vê que há pouco tempo é que começou a aumentar um pouco dos investimentos, talvez por conta da Copa do Mundo, das Olimpíadas, não sei o que é, ou mesmo o PAC, mas é uma coisa ainda muito incipiente. Mas a questão dos investimentos, você vê por que é que a China dá certo, por que a Índia dá certo, por que os países asiáticos dão certo, sem falar os outros, porque tem investimento, tá certo? Tem uma política de investimento, tá certo? Então, as pessoas ficam dizendo assim, o banco público não tem que fazer nada o BNDES, por exemplo, não tem que financiar os investimentos. Pô, graças aos bancos públicos na China é que eles conseguiram aumentar a taxa de investimento, gente. Então não adianta desconhecer. Agora, todo país tem que ter o seu modelo e tem que se discutir de que forma, para que serve você. Porque se deixar para o setor privado, quem é que vai querer financiar por longo prazo, por médio prazo? Não tem ninguém que vai conseguir isso. Então, como é que você vai investir no setor produtivo se for de curto prazo? Pode? Não tem jeito, tem que ser de médio e longo prazo. Então, esse é um tipo de política que eu acho que tem que se defender isso daí, o setor produtivo, a sociedade brasileira tem que defender isso daí. Tá certo? Não sei se eu consegui responder alguma coisa, pelo menos levantar algumas questões. Dionei, você quer fazer alguma colocação? Não, eu acho que até agora está tudo claro. Obrigado.
Fukuda. Meu nome é Iosito Fukuda, diretor superintendente da Cerâmica Santa Terezinha. E eu gostaria que o professor comentasse a relação câmbio e inflação, porque o que eu tenho a percepção é de que esse real valorizado tem ajudado a segurar o nível de inflação. E como agora nós estamos com a inflação crescente, será que o governo não tem alguma preocupação em, de certa forma, manter um câmbio relativamente valorizado? É interessante você colocou isso aí. Mas olha só, aí eu passo a bola. O IGP não está com 2 dígitos? O IGP é mais sensível para setores ligados à exportação do que, né? Então, se a gente fosse ver pelo IGP, principalmente IPCA, você vai ver que ele não está contribuindo tanto com isso daí, entendeu? Então, eu não vejo por aí, poderia até ter sido uma coisa que a gente poderia imaginar, né? Ser maquiavelista, né? Pensar, pô, o governo deixa essa apreciação cambial, mas agora em economia, a gente tem que ver o seguinte, é custo. É custos relativos. Então não adianta, você imagina quanto é que é o custo para a sociedade se a gente resolver o problema inflacionário via câmbio apreciado, por exemplo. Você não acha que o custo para a sociedade é muito elevado? Se o governo pensar nisso, é uma miopia muito grande. Eu acho que o custo que tem... Porque é o seguinte, o que é a questão da inflação? A inflação é quando você tem um poder de compra exagerado. Os setores não conseguem acompanhar. Então, você vê, tem crédito, a pessoa compra o carro. Aí o carro pega os insumos, não sei o quê, de repente não tem insumo para aumentar o preço de carro. Aí você também tem eletroeletrônico também. Aí você tem várias coisas, os alimentos. Você começa a contaminar tudo, o petróleo, derivado de petróleo. Então, quando eu vejo, por exemplo, o setor externo, commodities subiram, tá certo? Mas se você tinha um câmbio apreciado, pode ser que você compense isso daí, tá certo? Porque vai depender das magnitudes dos aumentos aí, mas pode ser compensado, tá certo? Então, o que eu vejo é o problema, aquilo que eu falei no início aqui, o problema de inflação aleja, mas o problema do setor externo mata. Então, quem tem problema do setor externo, ou seja, provocado, ou causa ou consequência do setor externo, esse dificilmente sai do... Você vê que quanto tempo levou a Argentina para sair daquele buraco e outros países aí que tem problema. Você vai ver, a Grécia quanto tempo vai demorar para se levantar, a Irlanda, Portugal, a própria Espanha, enfim. Você vê que isso daí é um problema sério. Esses países para se reerguerem. Então, se o Brasil, né, tiver um problema de desarticulação, desagregação do seu aparato produtivo, você vai ver como isso vai sair muito mais caro do que um problema de descontrole inflacionário. Ainda mais que aquilo que eu falei. Se o mundo todo está tendo problema inflacionário de alimentos, por que o Brasil tem que ser diferente? Está parecendo aquilo que a gente costuma criticar os economistas, nós mesmos, nossos pares, de ver um defunto e falar assim, olha, rapaz, morreu, mas morreu com um sorriso nos lábios. Quer dizer, pô, dizer que o cara morreu, porra, mas a gente queria evitar que o cara morresse, pô, entendeu? Então não adianta nada, gente, nós temos que evitar. Para evitar, justamente, eu acho que utilizar o câmbio para conseguir a inflação, controle de inflação, é muito pequeno, não é não? Vai sair caro para o país. Morreu que nem um passarinho. Muito bem. Castelo Branco, lá atrás. Só um minutinho, Dorival. Eu? O Castelo aqui. Só que, Dorival, você vai ter que vir aqui depois, dar o ar da graça aqui, para todas as regionais te verem. Boa tarde. Boa tarde. Castelo Branco, da Weidmiller Conexel. Primeiro um comentário. Eu acredito que na colocação feita em relação a políticas públicas, nós temos um problema maior que começa com os gestores, com a intenção dos gestores e a sua execução. Nós estamos cansados de ver isso, e quando falamos de indústria, de tech também, voltamos a lembrar do antigo tempo da CPA, do Conselho do CDI, do CPA, Conselho de Política Aduaneira. Quer dizer, o empresário sempre ficou no corredor e nunca foi ouvido adequadamente em relação às práticas e às mudanças tarifárias, a proteções.
Quer dizer, isso é uma coisa muito antiga que até hoje não mudou. E eu penso que nós até podemos ter, sim, e teoricamente algumas políticas públicas adequadas, mas falta a vontade política de colocar em prática. O outro lado, em relação à parte tributária, eu até coloco como pergunta, embora eu já saiba a afirmação. A gente consegue fazer mudanças e fazer regionalização enquanto você tem um CONFAS que você só pode mudar no Congresso? Onde o peso de quem vota uma alteração dessa é justamente nos estados onde tem a menor participação e o peso do voto é o mesmo. Então, isso atrapalha por demais esse trabalho de regionalização, porque os estados não têm certas liberdades em função de manipulação de recursos fiscais. Aí a gente fala que tem a guerra fiscal, ICMS, benefícios para instalar uma indústria aqui ou ali, né? Mas nós temos algo maior. Existe algum outro país que tenha um CONFAS? Alguma federação? Alguém conhece? Então, são colocações que eu queria fazer, porque eu acho que nós temos um problema maior, que é exatamente o espírito político de administrar as políticas públicas. Que nós temos aqui, entre os vários companheiros, todos que dão contribuição, ideia, porque convivem com os colegas da empresa Siemens, são gigantes que atuam no mundo inteiro, que sabem onde o carro pega, outros parceiros, companheiros daqui, né, do mesmo porte, que podem contribuir, mas você não repercute. Então, eu vejo que é um problema muito difícil da gente resolver. O câmbio, a autoridade monetária, né, o Banco Central, o Conselho Monetário, resolve. É palavrão falar em outros índices. Então, você tem que mudar as cabeças para você poder falar em outros índices. Quer dizer, você tem que fazer uma reciclagem, vamos dizer assim, do modus pensante das pessoas que estão na administração. Então, eu vejo que nós temos um problema meio complicado, porque tudo aquilo que se sugere acaba ficando ali e se faz o que estão na administração querem. E é uma coisa que já vem de muitos anos. Eu realmente penso que suas colocações são próprias, tem muita coisa que pode ser feito. Agora, quem tem o poder de fazer? Esse é hoje é o nosso problema. Muito obrigado. Eu acho que lá no Congresso, que agora eu estou trabalhando no Congresso, tem uns 2 anos que eu estou lá, e eu assessorei o presidente da Comissão de Finanças e Tributação, sempre tem uma desculpa, né? É eleição, é não sei o quê, mas dizem que agora eles vão ter que discutir essa reforma tributária. Então, essa questão que o senhor colocou aí, diz que dá para fazer uma reforma sem mexer muito na Constituição, porque se você esperar mexer na Constituição, não sai nada. Mas diz que dá para fazer a tal reforma infraconstitucional. Não sei se vai conseguir. Agora, se a presidente realmente tem desejo, agora tem maioria, tá certo? Então, tem condições lá no Congresso de chegar e fazer as coisas que tem que ser feitas. Não tem essa desculpa de dizer que não tem maioria. Agora tem maioria. Então, dá para fazer o rolo compressor. Agora, que reforma tributária é essa que é possível fazer, né, para atender essa questão das políticas regionais? Por exemplo, essa questão que você colocou da 517, da MP, né, na Frama, que lá tem um lobby muito forte, né? O pessoal disse que é o passeio, né, que faz o passeio do equipamento, passeia lá por Manaus, né, para receber o benefício. Bom, muito bem. Boa tarde, professor. Boa tarde aos regionais, aos presentes. Eu sou Dorival Biasi, minha empresa é Gisamar e sou vice-presidente dos Sinais. Na sua fala, o senhor falou que o governo acabou tendo que gastar 25 bilhões de dólares no ano passado na compra de moeda estrangeira, de dólar, para poder segurar. Na minha conta, o governo sai no lucro, ele não sai no prejuízo. Porque o que acontece? Quando o real se valoriza e o dólar cai, o governo compra, e compra barato. Ele estoca. Num dado momento, o governo vai vender. E se o real desvaloriza em função da compra desse dólar, e o dólar valoriza, o governo sai no lucro. Então,
na minha conta, não sei se eu estou muito errado, mas o governo compra mais barato e vende mais caro. Aliás, é um processo... Não, está correto. Economia, só que ainda não aconteceu isso, né? Ele só está comprando assim, ele compra hoje caro e amanhã ele compra de novo. E só assim, ó, que nem rabo de cavalo. Ele vai comprando, né? Então, se ele vai comprando, enquanto não houver desvalorização cambial, para ele vender, ele só está pagando. Aí ele aplica o quê? Ele capta com o dinheiro da taxa Selic, porque tem que colocar título para captar. E vai aplicar a ganhar 1% ao ano nas reservas internacionais. Então, é isso que eu estou querendo dizer. O 25 bilhões de dólares é por conta disso. É o balanceio do Banco Central, o balanço do Banco Central, é que mostrou que no ano passado foi esse gasto. Agora, se esse ano houver uma desvalorização cambial, ele pode ganhar. Só que o Banco Central, que é bom a gente ressaltar, o Banco Central não tem interesse em lucrar com isso. Entendeu? Agora, a perda é da sociedade. O lucro não interessa. A perda, sim, porque nós é que pagamos. Aí você fala, e o lucro? É porque quando ele vê que tem lucro, ele vai impor perda aos banqueiros. E aí você pode notar que naquela época que o Fernando Henrique estava perdendo as eleições para o Lula, lembra que teve aquela desvalorização cambial? O governo fez o contrário, o governo fazia swap cambial, que era justamente diferente. Hoje é reverso. Naquela época ele diz assim, se a variação cambial der mais que a taxa Selic, eu pago. Aí todo mundo corria para o título. E ele pagou muito dinheiro para evitar o quê? A fuga de capitais. Então tem hora que a onda é para um lado, tem hora que a onda é para o outro, entendeu? Então por isso é que eu estava falando aquilo que é do gasto, foi porque o governo todo dia está comprando. Mas quando ele compra, por que ele compra? Porque o câmbio está caindo, não é? Só que ele compra mais barato do que ele, né? Vai comprando assim. Ele vai comprando caro e amanhã, se não der uma desvalorização cambial, se tiver que vender, é claro, ele vai ter que vender mais barato. Agora, se der uma desvalorização, ele resolve aquilo tudinho. Aí vai ter um lucro tremendo. Não sei se... Bom, é uma coisa que pelo menos eu não vi publicado e não chegou ao meu conhecimento em nenhum momento. Quanto o governo tem dessas compras que ele mantém em estoque, não a nossa reserva, que é a reserva do país, mas que o governo comprou e está estocado. O senhor tem essa base? Não, só tem reserva internacional. O governo só compra dólares para fazer reserva internacional. Não, eu entendi. Mas o governo entra no mercado e compra, para poder fazer com que a reserva internacional, o dólar se valorize. Ou não quanto o governo tem de estoque dessas compras? Então, são os 300 bilhões de dólares, são os 300 bilhões. Sim, mas 300 bilhões é tudo. Tudo. Agora, quanto ele vai comprando, aí a gente teria que fazer quanto é que ele vai comprando. Aí tem essa estatística, até no Banco Central tem, mas eu não tenho de cabeça, não. O senhor não tem. Eu nunca vi isso publicado. Se o senhor quiser, depois eu deixo aqui, Zé Carlos, eu me comprometo a mandar para o senhor. Eu gostaria de saber. Então, depois você pega... Eu acredito que muita gente gostaria também. Eu mando para o presidente, e o presidente se carrega de dizer... Porque ele tem essa estatística quando ele vai comprando mensalmente. Líquida, compra líquida, né? Porque ele compra e vende. O que ele compra. O compra líquida, que a gente chama de compra líquida, justamente para fazer com que a o dólar compra valorize. bruta menos do que ele vendeu. Isso. Tá. Obrigado. Nada. Pelo que eu senti, o Dorival, ele acredita que a política monetária está uma maravilha. Não falou nada, né? Ele acha que está uma beleza, ele quer mostrar para nós que o saldo da balança, que esses 300 bilhões, não é em função do governo comprar bastante. É saldo em função das nossas grandes exportações de commodities. É isso. Tá certo. Tá certo. Depois você reclama de negociar com a força sindical. Eu acho que você está numa situação muito privilegiada, poxa vida. Pode dar aumento do salário mínimo de 600. Exatamente. Tem 300 em caixa, né? É assim que o pessoal é engraçado esse negócio, aproveitar. Que é engraçado como é que as pessoas entendem que dinheiro é dinheiro. Não sabe o objeto social, a finalidade. Estou dizendo isso porque às vezes eu estou lá com o deputado fala assim, aí eu queria ver se a gente arrumava um jeito de fazer um projeto para sacar o FGTS, para pagar a mensalidade escolar. Aí eu falei, pensa que qual é o objetivo do FGTS? Não é para fazer isso. É a mesma coisa, qual é o objetivo da reserva internacional? Não é o 300 bilhões para você fazer. Reserva internacional, o nome está dizendo, é uma reserva em moeda internacional. Amanhã, os investidores pedem aqui, a Siemens pede assim, cadê os 20 bilhões que eu coloquei lá? Ah, não tem? Porra. Aí, meu caro, como é que você quer que eu coloque dinheiro? Então, você está acenando lá para Siemens, tem 300 bi aqui, ó. Se você precisar repatriar os seus reais que estão lá, eu transformo aqueles reais em dólares.
É isso. Só existe um país no mundo que tem reserva internacional contemporânea. É a Nova Zelândia, que agora com esse terremoto aí deve ter acabado tudo. Porque é o único país, também é um país desse tamaninho, então ele não precisa ter reserva internacional. O mercado internacional confia nele. Mas todo mundo tem reserva internacional. Exceto os Estados Unidos, que tem a própria maquininha dele lá. Mas todo mundo tem reserva internacional para permitir ao investidor que ele pode transformar a moeda nacional em moeda estrangeira. Então, aquele dinheiro não é dinheiro para você financiar construção de estádios, estradas, não sei mais o que, como as pessoas pensam. Pensa um dinheiro lá, 300 bilhões vezes 1,7, 500 bilhões de reais, tu imagina? Para que precisa desse dinheiro todo, Rafa? E tem um país também, professor, que tem uma reserva internacional fora do seu território fantástica, que o seu povo mantém fora. E interessante que nós temos hoje representantes do corpo diplomático brasileiro que dizem que isso não é preocupante. O Mário sabe de quem eu estou falando. País aqui do Mercosul, nosso vizinho, muito amigo, chamado Argentina. Os argentinos normalmente me parece que têm muito mais do que as divisas estrangeiras da reserva argentina, estão fora da Argentina, porque os argentinos confiam muito na Argentina. E o nosso embaixador em Buenos Aires, eu digo isso porque ele falou isso aqui na Fiesp, aqui nesse prédio onde nós estamos nesse instante, disse para nós que isso não era preocupante e que nós, brasileiros, devíamos investir bastante na Argentina. Aí quando um empresário que estava na reunião falou, mas embaixador, nós devemos investir na Argentina sabendo que os argentinos têm muito mais dinheiro fora da Argentina? Como é isso? Não, mas isso não quer dizer nada. Logo, logo eles trazem tudo de volta. Foi assim, o nosso embaixador é o homem de marketing do governo argentino. Por isso é que eu falei num determinado ponto da nossa reunião o quanto a gente tem sido, eu usei essa palavra, otário, não? Falei? Então, infelizmente é assim que muitas vezes a gente se sente em determinadas reuniões em que a gente vai. Principalmente quando se relaciona a nossa relação aqui com os países vizinhos. É assim que a gente acaba se sentindo. Mas continuamos abertos a qualquer outra colocação dos nossos companheiros aqui. Ou dos nossos companheiros das regionais, se quiserem fazer algum tipo de colocação. Presidente, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a parte. Pois não, Paulo. Pelo que eu entendi aí das suas colocações, quer dizer, aquela listagem do que fazer, que eu concordo inteiramente, mas fica uma dúvida, né? Eu queria fazer uma pergunta um pouco provocativa. Na medida que a gente vê aí usando aquela figura de linguagem da música, do maestro, o Banco Central, ele tem, né, a gente tem visto aí nos últimos tempos, ou é o samba de uma nota só, ou é o desafinado, né? São as duas músicas que eu acho que permeiam o posicionamento aí do Banco Central nessas questões, sempre uma ou outra. E a minha pergunta, então, professor, seria como fazer, quer dizer, como alcançar aquelas suas propostas ali de transformação, quer dizer, qual seria o melhor caminho? É um caminho político? É um caminho de colocar em discussão para gerar massa crítica na população em geral? Enfim, qual seria a melhor forma de buscar isso? Obrigado. De nada. Isso aí, eu acho que aqui tem uma experiência aqui na ABIN, né, presidente? Que sempre as pessoas falam assim, presidente, por que o senhor não faz assim? Eu falo, tá bom, cada sugestão, o pessoal já vem acompanhado da resposta, né? Então, os economistas, às vezes, ou dão resposta pronta, ou então vai depender do ambiente. Mas é claro que mexer com uma coisa, que aquilo conforme eu tinha falado, o senhor também chamou a atenção, mexer com alguma coisa que está ganhando, quem é que ousa levantar a questão? Você acha que alguém vai falar agora de sã consciência, dizer assim, aquele maluco daquele professor irresponsável falou sobre que o câmbio flutuante está dando certo? Por que agora está querendo mexer? Meta de inflação, está dando certo? Para que mexer? Então, evidentemente, todas as vezes que a gente vai mexer com estruturas, e o senhor sabe muito bem disso, todos vocês sabem muito bem disso, é um negócio complicado. Então, é uma oportunidade, né, ímpar para mim, pelo menos, falar para um grupo seleto. Não tive nunca a oportunidade de falar para o setor produtivo, porque sempre nós economistas, ou a gente fala para banqueiro, lá do Banco Central, ou então
fala para os simples mortais, cidadãos, mas assim, para uma representatividade da economia brasileira, é a primeira vez que eu estou falando. Então, é de uma responsabilidade muito grande. Então, a gente tem que começar discutindo. Eu não tenho a fórmula pronta, tá certo? Eu quero levantar, porque senão você vê quantos interesses tem em jogo aqui. Tem gente que vai defender o campo flutuante, tem gente que vai atacar. Agora, a gente tem que fazer. Tem gente que vai defender meta de inflação, tem gente que vai atacar. Tem gente que vai defender o IPCA, tem gente que vai atacar. Tem gente que vai defender o IGPM, tem gente que vai atacar. Então, tem gente que vai defender a reserva internacional de 300 bi, tem gente que vai atacar. Então, efetivamente, o que eu estou colocando é que nós temos que ter um plano de discussão. A proposta é nesse sentido. Talvez começasse, por exemplo, aqui, a BINE promovendo, por exemplo, uma ideia, né, já que eu estou falando aqui, promovendo debates, painéis, uma abertura para saber se isso que o professor que está falando aqui é possível, tá certo? Que ganhos que nós teríamos com isso? Trazer um representante do governo, trazer um representante da academia, um setor produtivo, os trabalhadores, sei lá, alguma coisa para a gente colocar isso, porque eu só vejo que solução em economia só se dá pacto social. Parece essa palavra é um palavrão, né? Mas porque a economia, os problemas econômicos vêm do conflito distributivo. O que é o conflito distributivo? É a briga por taxa de lucro, taxa de salários, esse nome aí, de salário versus lucro, e dentro dos lucros é lucro financeiro e lucro do setor produtivo. E tem o governo. O governo, então, quer dizer, quando a gente conhece, né, os economistas, a primeira aula é o fluxo circular da renda. Tem os agentes econômicos, tem as empresas, famílias, mesmo que alguém que não tenha família, até brinco nas aulas, eles são considerados como famílias. Então, empresas e governo, né, famílias, empresas, o resto do mundo, entendeu? Então você tem 4 grandes grupos, entendeu? O resto do mundo que são os investidores, os estrangeiros. Para não dizer estrangeiro, esse é um nome que convencionou se chamar de resto do mundo. Apesar que tem gente que não gosta desse nome, mas isso é de contas nacionais, vem da contabilidade social. Então, você tem famílias, empresas, governo, resto do mundo. Então, esses 4 grupos é que tem que estar discutindo. Aí você fala assim, ó, quando eu contrario o setor externo, eu estou favorecendo o setor interno. Quando eu favoreço o setor interno, eu estou desfavorecendo. Isso existe, por isso que é conflito. Tá certo? Então, se você quiser defender o governo, você está atacando o setor privado. Se você defende o setor privado, está atacando. Agora, nós temos que conviver. O trabalhador tem que conviver com o empresário, tem que conviver com o governo e tem que conviver com os estrangeiros. Então, de que forma é que a gente faz isso? Discutindo ideias, debatendo, para ver se onde é que a gente pode, quem é que pode ceder alguma coisa para a gente ir além. Reforma tributária vai ser isso. Quem é que pode ceder mais um pouco do que está levando para os outros poderem, né? Para todo mundo ganhar. Você tem uma equação. Você tem que ceder, negociação é assim. Você tem que ceder para no final você ver um ganho líquido para todos. Entendeu? Então, eu não tenho aqui a fórmula agora para dizer, efetivamente. Só sei que a guerra cambial está aí. Está trazendo problemas com a desindustrialização e a reprimarização. Tá certo? E estou respondendo lá ao meu amigo lá, né? Onde que é? No Rio. Entendeu? Ainda mais sendo carioca ainda. Estou indo aí para o Rio, passar o carnaval. Então, essa que é a questão, é colocar para o grupo de pessoas e realmente a gente ter massa crítica. Tá certo? É criar discussão, entendeu? Eu não tenho essa resposta. Eu sei que esses são os problemas. E a meta de inflação, principalmente com o choque de oferta, é não fugir de querer ficar no centro da meta. Senão esse juro não vai ser 12 e pouco, não. Vai ter que ser 13, 14, 15. E os outros países do mundo, por que não estão fazendo isso? Por que o BCE está permitindo até ficar fora da meta? Será que eles são melhores do que nós? Então, é essa questão que eu vejo para colocar, que eu trouxe para os senhores aqui, não levei em nenhum lugar, e eu justamente estou colocando aqui, né, de forma de colaboração. E uma coisa muito interessante que nós vamos observar nesses próximos meses vai ser justamente o posicionamento tanto do BCE como dos Estados Unidos em função da própria situação do aumento do preço do petróleo, que necessariamente vai fazer com que a inflação aumente nesses países. Isso poderá obrigar, se os Estados Unidos e a Europa entenderem, se preocuparem com a taxa de inflação efetivamente, irá obrigá-los a também aumentar a taxa de juros.
Porque o aumento do petróleo que aconteceu nesses últimos dias em função dos conflitos no norte da África poderá gerar uma necessidade de aumento. Poderá gerar um aumento da inflação e, por conseguinte, a necessidade do aumento da taxa de juros. Então, nós vamos poder avaliar com muita clareza a postura que esses demais países vão ter. Até porque estão todos eles trabalhando com taxa de juros negativa. E essa história de achar que, porque no Brasil está dando tudo muito certo, porque nós conseguimos vencer a inflação, isso tudo é verdade. É como eu falei agora há pouco. Eu tenho todo o interesse, eu não tenho nenhum interesse de voltar a conviver com inflação. Eu acho que nenhum brasileiro em sã consciência quer isso. Agora, por outro lado também, eu não gosto de ser aquele único país que faz alguma coisa e que está totalmente certo, quando o mundo inteiro está agindo de maneira diferente. Verdade. Eu acho que é bom a gente pensar um pouco nisso, era bom o governo pensar um pouco nisso, porque nós estamos acabando com o setor industrial. Então, pelo menos, é como eu disse hoje de manhã para uma pessoa que veio nos visitar aqui na Bini, eu disse hoje de manhã, então era bom o governo chegar e elencar com toda clareza para nós empresários quais os setores que ele elege como setores prioritários da economia. Quais são os setores que são prioritários para a indústria, para que a gente possa, com muita clareza, fazer as nossas opções. Porque, do contrário, a gente poderá ter surpresas muito desagradáveis, a gente tem a nossa vida envolvida com as nossas fábricas, a gente tem dinheiro envolvido em tudo isso e tem a nossa vida particular envolvida com tudo isso. Então, é justo que o governo haja com um pouco mais de responsabilidade com a gente. A gente tem compromissos sérios. Existe muita gente dando tiro na cabeça em função dos resultados que as suas empresas têm. Eu estou falando coisa muito séria. Nem todos aqui que estão nessa sala são empresários são diretores de multinacionais. Tem muita gente aqui que, para pagar a folha de pagamento, é obrigado a assinar papagaio junto a bancos. E precisa conseguir atingir faturamento para depois pagar esses papagaios. Então seria muito justo que o governo agisse com muita responsabilidade e dissesse claramente aqueles setores que têm possibilidades e aqueles setores que já não estão mais eleitos como prioritários para o país. Por quê? Porque não tem mais vocação. Eu sei que talvez eu esteja pedindo algo um pouco além das minhas... talvez eu seja um pouco sonhador, como às vezes costuma dizer o nosso amigo Dário. Talvez eu esteja viajando um pouco quando digo uma coisa dessas, mas o fato é que nós, quando vamos fazer reivindicações, é porque a gente acredita que elas possam ser atendidas. Eu continuo acreditando que o Brasil tem que produzir chip. Por quê? Porque 1 quilo de chip custa muito mais caro do que muitas toneladas de minério de ferro. Portanto, acho que o setor eletrônico é um setor muito importante para o país. Eu acho também, e aqui tem um vice-presidente da Siemens sentado aqui na minha frente, justamente da área de energia, que pode, se eu estiver errado, ele pode me desmentir agora. Há bem pouco tempo atrás eu estive com ele fazendo uma visita para um importante executivo de uma empresa estatal aqui do Brasil, onde a gente colocou claramente o risco que havia de nós não fornecermos uma única turbina para Belo Monte, pelo risco que nós corríamos. Por quê? Porque a nossa indústria é incompetente, porque nós não temos tecnologia? Me parece que não. Me parece que é porque, como o professor colocou aqui, colocou com muita clareza, câmbio mata. Inflação aleja, mas câmbio mata. Esse é o ponto fundamental. Se a Siemens não é competente no Brasil, ela é competente aonde?
que ela existe há mais de uma centena de anos no Brasil só. Há mais de uma centena de anos ela está no Brasil. Eu diria até, eu costumo, uma vez numa palestra até disse isso, ela é muito brasileira. Não é multinacional, ela é muito brasileira. Então, minha gente, eu acho que é por isso que eu estou levantando essa encrenca toda, tenho falado bastante a respeito desse assunto, tenho me tornado um chato nesse assunto. Ontem falei de novo para o presidente Lula, o homem de maior popularidade desse país, mas que enterrou a indústria desse país. E por isso eu disse no fim do ano, e o Paulo que está nos ouvindo aqui, o Paulo do Rio de Janeiro, da nossa regional do Rio de Janeiro, ouviu eu dizer para algumas tantas pessoas da Petrobras que me ouviram no final do ano. Graças a Deus faltavam 15 dias para acabar o governo Lula. Por quê? Porque felizmente iria acabar um governo que enterrou a indústria brasileira. Agora todo mundo está com o seu celular na mão, está tudo lindo de morrer. Que maravilha, ótimo. Não tenho nada contra a indústria de celulares, muito pelo contrário. Também carrego o meu o dia inteiro, está aqui no meu bolso. Só que tem um detalhe, não é só de celular que a gente vive, minha gente. Esse é o ponto fundamental. Eu acho que chegou o momento de a gente dizer certas coisas. Porque também não adianta nada a gente chegar agora, passado as eleições, se isso aqui não se chama estelionato, o que se chama isso? Passadas as eleições a gente tem que fazer um corte de 50 milhões em cima do gasto, bilhões em cima do gasto público. E não pode nem criticar, até porque se criticar, o governo atual criticar, o outro pode dizer, mas isso aí custou, foi o quanto custou para te eleger. Bom, minha gente, eu queria dizer que, se alguém mais tem alguma coisa a colocar, nós estamos ainda abertos aqui a poder ouvi-los. Nós temos mais 5 minutos para poder cortar a rede. Pois não. Uma questão desculpa, posso. Uma questão bem simples. Com todas essas colocações são feitas, reformas e todas essas mudanças que de certa forma se coloca como necessárias. Vocês acham que isso é possível ser feito de maneira positiva para o setor industrial, sem nós termos uma visão clara do país que nós queremos? Ou seja, será que realmente o Brasil quer ter um setor industrial como é que ele necessita, um setor industrial da área elétrica? Essa visão não seria fundamental ser trabalhada para que se pudesse concatenar as ações depois para se atingir essa visão? Olha, eu vou me atrever a eu responder no lugar do professor. Eu lhe diria o seguinte, uma das cobranças que eu passei a fazer justamente a partir de uma reunião que nós tivemos aqui na BINE, e eu escutei com muita propriedade de um associado nosso, o Delfiol disse uma vez o seguinte para nós aqui da Trópicos: nós precisamos de um projeto de país. Faz muito tempo que o Brasil não tem um projeto de país. E é a pura verdade. Nós estamos vivendo em função do vento que bate. Então, respondendo à tua pergunta muito claramente, eu acho que realmente o que a gente está precisando agora é cobrar às autoridades um projeto de país, sim senhor. Isso que eu acabei de colocar, de que a gente precisa saber que indústria a gente quer ter no país, está na hora do governo nos responder. Que indústria ele quer? Existe uma PDP número 2 que está sendo escrita e que nós estamos contribuindo para ela através de propostas que nós apresentamos à CNI, e eu acho que é fundamental que essa PDP, e isso eu vou colocar, inclusive para o presidente da CNI, o Robson Andrade, vou colocar para ele com toda clareza, é necessário que a PDP apresente com toda clareza quais são os setores que são prioritários para o país. Aquilo que não tiver como prioridade lá, deve ser uma demonstração clara para o empresariado que ele não deve continuar investindo nos setores que não tiverem ali contemplados. Para que a gente não perca o nosso tempo e, principalmente, não perca o nosso dinheiro. Para não investir naquilo que não tiver contemplado lá. Que aquilo possa ser o indicador daquilo que é prioritário para o país. Para não dizerem que depois, para a gente não poder dizer que foi enganado depois. Então eu lhe diria
porque eu acredito que exista ainda a possibilidade da gente poder fazer essa cobrança. Se o governo vai ter ou não coragem de responder para nós, eu tenho minhas dúvidas. Não sei se respondi a sua colocação, mas espero poder fazer essa cobrança necessária. Estou disposto a fazê-la. Eu acho que esse é um consenso que se tem e uma dificuldade grande. Talvez até não se deva deixar essa resposta para o governo, até porque os governos, de um modo geral, têm tido um caráter partidário muito forte, e nós devamos discutir esse país de uma forma mais ampla. Eu acho que o país que a gente quer, com toda a complexidade necessária para atender os anseios de uma sociedade que quer ficar inserida nas próximas décadas, né, é também nossa responsabilidade. E eu acho que essa é uma discussão que a gente tem que levar aonde possível, até para nortear as ações de governo que normalmente, aliás, não muitas vezes, têm sido caóticas, né? Isso, bem como bem falaste, é o sabor dos ventos que tem soprado de forma até bastante inconstante. Eu acho que estamos bem afinados, inclusive, aqui com digamos assim, com a equipe toda do Rio Grande do Sul aqui. Muito obrigado pela resposta. Muito bem, eu gostaria muito, então, de agradecer a todos os presentes nas nossas regionais, agradecer a todos aqueles que vieram aqui hoje não na nossa sede, que nós estamos fazendo essa reunião aqui no auditório da Fiesp, em função dessa transmissão. E ainda passar a palavra para o nosso professor, para que ele pudesse fazer a sua despedida, porque em seguida nós temos que terminar a nossa reunião, porque vai haver o corte do link que nós temos nesse instante. Tá, então, eu queria mais uma vez agradecer, né, o convite feito pelo presidente e me colocar à disposição dos senhores, todas as vezes que desejarem, a gente poder, né, defender, porque eu acredito que realmente, se a gente não tiver um projeto de nação, nós vamos ser engolidos, entendeu? E é importante discutir essas questões, não é uma questão técnica, é uma questão que envolve milhões e milhões de pessoas, emprego e renda nesse país. Então, se nós queremos, né, atravessar essas décadas, conforme a outra pessoa estava lá falando aí que fez esse questionamento, do Rio Grande do Sul, nós temos que realmente cobrar dos governos, independentemente de o governo querer ou não querer, mas exigir do governo que realmente o espaço que tem que o setor produtivo, que é quem gera emprego e renda no país, e ter o seu devido lugar. E se deixar as políticas ao bel prazer de alguns, até mesmo colegas nossos, né, economistas, porque assim deu certo em algum país, ou assim, então nós vamos pagar um preço muito elevado. Então nós, hoje em dia, temos que ser ativos. Temos aqui que criar esses fóruns de discussão, aproveitar os momentos aí, os espaços na mídia, ou mesmo criar esses momentos, né, esses espaços, e colocar mesmo as nossas ideias e dizer, olha, as coisas não estão indo bem, porque nós é que estamos sentindo aqui. Então, aqui que nós somos o termômetro. E aí colocar isso, que eu acredito que a gente possa ganhar alguma coisa. É um trabalho hercúleo, mas é um trabalho de formiguinha. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e deixar também, mais uma vez, à disposição, quando vocês quiserem, virei com o maior prazer. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a todos que compareceram. Espero poder trazer o professor aqui outras tantas vezes. Agradeço, então, uma vez mais a presença de todos os nossos associados, de todos os nossos companheiros, os funcionários que nos acompanharam. Agradeço imensamente aos associados que estiveram presentes nas nossas regionais também. E digo que nós voltaremos a fazer reuniões desse tipo, na medida em que os nossos associados nas regionais demonstrarem interesse em que essas reuniões aconteçam dessa maneira. Muito obrigado ao pessoal, enfim, de todas as regionais, de Pernambuco, Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre, enfim, foi um grande prazer poder estar com vocês e espero que dessa maneira a gente possa promover uma integração ainda maior. Uma boa noite a todos, então. Muito obrigado.